Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui na nossa segunda aula de gravação aqui no nosso canal, tá bom? Que você venha ser bem-vindo, bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Estamos no segundo trimestre tratando de assuntos relacionados a famílias, conflitos familiares, problemas que surgem no meio da família. Tudo isso aí, esses desafios que estão sendo tratados com assuntos relacionados dentro da palavra de Deus, com exemplos de personagens bíblicos, com exemplos bíblicos de desafios, de problemas no meio da família sendo tratada através da palavra de Deus, tá bom? Mas eu queria pedir a sua contribuição, não de dinheiro, mas a sua contribuição em se inscrever aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, está a primeira vez nos assistindo, que você possa se inscrever, deixa aí a tua inscrição no nosso canal, ativa o sininho, comenta, deixa teu comentário também, que é de grande importância aqui para o nosso vídeo, tá certo? Compartilhe com amigos, com os mais próximos, com família, faça a palavra de Deus alcançar mais vidas, tá bom? Deus, mais uma vez, que eu peço que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Então, vamos para a nossa aula? Aguarda aí a apresentação, daqui a pouco retornaremos aí com a nossa aula de hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, graças a Deus nós já estamos aqui de volta com a nossa lição de número 7, a aula de número 7, que tem por título O Relacionamento entre Nora e Sogra, tá certo? Essa é a lição de número 7. Antes de nós começarmos a nossa aula, gostaríamos de justificar aos irmãos as demais aulas que não fizemos a nossa gravação, devido a um problema no aparelho que nós transmitimos aqui nossas lições aqui na nossa televisão, mas graças a Deus já foi restabelecido e eu creio que a partir daqui em diante nós vamos ter todas as nossas aulas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como já foi falado, lição de número 7, o texto áureo, que está bem frisado aí na televisão, o texto áureo se encontra em Ruth, capítulo 1 e versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde que tu fores, irei eu, e onde que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Observe que texto áureo rico em conteúdos espirituais. Primeiro, Ruth, ela diz para sua sogra, né? Que diz assim, olha, onde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora pousar ou passar a noite, também pousarei ali junto com você. A partir de agora, o teu povo, ou eu serei, eu farei parte do teu povo. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Vamos entender porque a Ruth disse isso? Na verdade prática vai dizer o seguinte: a fé cristã exalta o amor familiar e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, e bem também como genro e sogro também. Então, ou seja, a nossa verdade prática, ela está nos passando que a fé cristã, a fé em Deus, ela exalta o bem-estar dentro da família, ela exalta um relacionamento bem na nossa casa, na nossa família, é um bom relacionamento, possamos dizer desta forma.
A fé em Deus é a raiz para que a família ela possa vencer os seus desafios, ela possa vencer todas as calamidades, tanto espirituais como econômicas, todas as crises que surgem. A fé no Senhor faz nós superarmos todo esse desafio que vem na nossa casa, tá certo? Então, se a sua família está passando por calamidades, crises espirituais, crises financeiras, crises no relacionamento, coloca a tua fé no Senhor, que Ele vai trazer esperança em nome de Jesus para a tua casa e para toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto, ou seja, a nossa leitura bíblica em classe, você que está aí nos acompanhando através da sua lição, tá bom? Seja de forma digital, seja de forma impressa, nós estamos trabalhando no nosso segundo trimestre, que é a revista das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus de adultos, tá certo? A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5 e seguida versículo 8, e pularemos do mesmo capítulo os versículos 12 até o 14. Veamos. Ruth 1, versículo 1 ao 5, depois versículo 8 e versículo 12 ao 14, que diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4: Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5: E morreram também ambos, Malom, Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Agora versículo 8: E disse Noemi a suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência com os hastes, com os falecidos e comigo. Versículo 12, agora até o versículo 14. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. Versículo 13. Esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, não mais, que é mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, meus irmãos, nós lemos aqui um texto nesta aula que nós estamos sobre essa grande heroína da fé, Ruth. Para nós entendermos a história desta grande mulher de Deus, vamos aqui para a introdução da nossa lição. Nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que exalta o amor e a virtude da mulher moabita
chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Mas, contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Para você entender a história dessa grande mulher de Deus, observe que ali onde Noemi estava junto com seu esposo Elimeleque e seus dois filhos Malom e Quilion, ali na cidade da Judéia, Belém da Judéia, houve naqueles dias uma grande fome que estava devastando Belém. Belém significa terra do pão. Por que terra do pão? Porque era ali onde tinha os maiores celeiros de trigos, era ali onde se produzia as maiores cevadas de trigos, produzia pão. Então aquela terra era rica em celeiros e ali se produzia muito trigo para a fabricação de pão. Por isso que era conhecido como a terra do pão. E então Deus permitiu que a fome e a crise chegasse na terra da Judéia. Mas por que Deus permitiu que essa fome chegasse? Porque os filhos de Israel haviam desagradado ao Senhor. Observe que em Juízes, todas as vezes que os filhos de Israel desobedeciam ao Senhor, Deus permitia que o inimigo viesse, saqueasse a terra, confiscasse tudo que Israel produzia, dominasse e escravizasse todos os filhos de Israel por conta da sua desobediência. Toda vez que os filhos de Israel deixavam os caminhos do Senhor e seguiam seus preceitos e idolatrias e se afastavam do Senhor, Deus sempre permitia que os inimigos subviessem sobre eles, tomassem suas posses, tomassem conta das suas terras, tudo que ele possuía. E nesse cenário de Elimeleque não foi diferente. Os filhos de Israel estavam longe do Senhor, havia feito que o Senhor não estava se agradando. Elimeleque toma uma decisão familiar. Ele decide sair de Belém e ele vai para as terras de Moabe. Observe que Elimeleque ele toma uma decisão precipitada. Não era errado que, diante daquela crise que estava acontecendo ali na Judéia, famílias tomassem um posicionamento de ir para outras cidades para tentar sobreviverem ou conseguir uma sobrevivência melhor para a sua família. Não era errado. Mas Elimeleque, ele vai para um lugar onde Deus não permitiu que ele fosse. Ele vai para as montanhas ou para as terras de Moabe. Quem eram os moabitas? Moabitas, um povo que veio da descendência de uma das filhas de Ló, na qual uma delas coabita com o próprio pai, gerando-se essa descendência, esse povo, os moabitas. E por conta disso, Deus determinou que aquela geração, aqueles povos, até a sua 10ª geração, seriam amaldiçoados por Deus. Eles não teriam a bênção de Deus sobre as suas vidas e, além do mais, além de ser considerado um povo gentil. Ou seja, o que é gentil? Que não fazia parte da linhagem, da cultura e nem servia ao Deus de Israel, ou o povo de Israel. Então, Elimeleque, ele toma uma decisão sem consultar ao Senhor. E aí ele reúne a sua esposa, seus 2 filhos, e vai para uma terra que Deus proibia, que Deus não estava permitindo, que Deus não queria que ele saísse e fosse para uma terra que Deus não determinou que ele estivesse ali com a sua casa. O que é que nós aprendemos com isso nesta noite? É que muitas das vezes, diante das crises que acontecem na nossa casa, diante das situações drásticas que acontecem no nosso convívio familiar,
Se nós não pedirmos a direção do Espírito Santo, nós iremos para lugares que Deus não permite. O que quer dizer com isso, diácono? Deus está dizendo que, através desse texto que nós lemos, que nós temos que andar segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos e seus desígnios, para que tudo se estabeleça bem. Você não é guiado por você mesmo, mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Então Elimeleque, ele sai do centro da vontade de Deus e ele vai para uma terra que Deus não estava permitindo que ele estivesse ali com a sua casa. Ao chegar, Elimeleque se estabelece com sua família, achando ele que já estava tudo bem, que ali já estava tudo bom, já estava longe do problema. Aí, meus irmãos, foi que acarretou um problema maior para sua casa. Primeiro problema que aconteceu naquela família, primeiro desafio daquela família, crise econômica. A fome que estava assolando Belém, que levou, impulsionou Elimeleque a sair de Belém para ir para a terra dos Moabitas. Segundo, quando ele chega naquela terra, não era o local determinado por Deus para que ele se estabelecesse ali. Então o que aconteceu? Elimeleque falece. Ficou então aí Noemi, seus 2 filhos, que na qual já tem um segundo erro que nós observamos aqui dentro desta família, que os filhos de Noemi tomam mulheres moabitas para se casarem, para se relacionarem com elas, onde a lei de Deus proibia que quem fizesse parte da linhagem de Israel não podia tomar mulheres estranhas, ou de povos estranhos, ou de culturas estranhas que desagradasse a Deus e os seus mandamentos. Então, segundo erro que acontece, os filhos de Noemi se relacionam com mulheres pagãs, mulheres que não tinham a mesma visão do povo de Deus, a mulheres que não seguiam os preceitos da vontade de Deus. Mas quem disse que Deus também ele não conta com pessoas que, mesmo que não faça parte da linhagem do seu povo, mas há pessoas que serão alcançadas pelo poder da palavra de Deus e por intermédio de exemplos de outras pessoas, como nós vamos aprender a partir de agora. Então, Deus permite que a morte também venha e leve a Malom e Quilion, os filhos de Noemi. Nessa situação, nesse cenário todo, ficou então Noemi, suas 2 noras, viúvas ali naquela terra. Na visão ali não tinha mais nenhuma perspectiva de esperança. Entretanto que Noemi reúne as suas noras e diz: minhas filhas, vocês agora vão voltar para a casa de vocês. Vocês vão voltar para a família de vocês, porque agora eu vou voltar para o meu convívio, para a minha terra, para Belém. Eu vou voltar para lá. Então vocês vão ficar na casa de vocês, na família de vocês, porque eu não tenho mais possibilidade de gerar filhos. Eu sei que para Deus nada é impossível, mas diante dos meus olhos e diante da ótica humana, podemos entender que naquele cenário ali ela não podia mais gerar filhos e aquelas viúvas esperarem que os filhos crescessem novamente e elas casassem. Não tinha nenhuma possibilidade. Mas enquanto isso, Noemi, ela declara no texto que nós lemos, no versículo 13, parte C, se você ler no texto, você vê que ela mesmo declara para suas noras: a mão do Senhor pesou sobre a minha vida. Por quê? Porque o meu esposo, como chefe da casa, ele tomou decisão precipitada, ele não consultou o Senhor, ele não pediu a direção do Senhor. E aí toda essa situação, toda essa devastidade aconteceu na minha casa, na nossa família. Mas porém, Orfa, ela volta para a casa da sua família, ela volta para o seu convívio familiar, mas contudo Ruth, ela se apegou à sua sogra. Mas por quê? Porque ela viu qualidades e princípios gerados por Noemi, sua sogra, que lhe davam grandes exemplos de esperança. Por exemplo, Noemi perdeu o seu esposo, Noemi perdeu os seus 2 filhos,
Noemi perdeu todos os seus bens. Noemi estava sem nenhuma perspectiva de esperança, mas ainda ela no seu coração temia o Senhor e ela confiava no Senhor. Noemi estava sendo a coluna naquele momento da sua casa. Noemi, ela estava confiando ainda no Deus de Israel que poderia mudar a sua história. E isso trouxe curiosidade em Ruth. Isso trouxe um amor no coração de Ruth com a sua sogra. Embora que esse relacionamento dos dias atuais tem dado muito o que falar, muitas controvérsias, mas tem muitas sogras, muitas noras que são mulheres de Deus e que umas contribuem para o crescimento e um bom relacionamento familiar junto consigo mesmo. Observamos que então Ruth disse para Noemi, disse, não, minha sogra, eu não vou me apartar de ti. Embora que eu não sirva ao Deus de Israel, mas a partir de agora, com tuas qualidades, com teu exemplo, eu vou a partir de hoje, servir ao teu Deus. Vou fazer parte do teu povo. E agora eu vou te seguir aonde tu for, vou estar ali com você. Ou seja, quando Noemi pensava que estava só naquela situação, naquele cenário, Deus levantou a sua nora, mesmo também num cenário difícil, né? Viúva também, mas ela disse, não, nós juntas vamos vencer. Se for de morrer, vamos morrer juntas. Se formos de ser abençoadas, nós vamos ser abençoadas juntas. Primeiro ponto da nossa lição é falar a crise econômica na terra da Judeia. Isso eu já falei para os irmãos, que ali na Judéia estava acontecendo uma grande fome que estava ali assolando aquela cidade ali. E Noemi e Ruth tem uma história de bênçãos, amém? Deus abençoou ali aquela família. Primeiro subponto, a escassez que provocou a fome na casa do pão. Segundo subponto, a crise de uma família, nós já falamos isso aqui. A crise que assolou aquela família, na crise econômica, a crise familiar de relacionamentos, mas ali a Noemi não estava entendendo que Deus estava escrevendo uma nova história. Você já viu aquele texto de Jó que diz: ainda há esperança para a árvore que for plantada, mas se a sua raiz estiver plantada na terra, ela vai crescer novamente, vai gerar frutos. Observem que diante de toda aquela crise familiar, a raiz de Noemi ainda estava plantada em Deus. Ainda ela tinha uma esperança no Deus de Israel. E ela resolve voltar para a casa do pão. Ou seja, ela resolve voltar para o centro da vontade de Deus. Porque ela entendia que ali onde ela estava, a bênção de Deus não poderia ser concretizada sobre a sua vida. Ela entendia que eu vou voltar para a casa do pão, eu vou voltar de onde meu marido não deveria ter saído, eu vou voltar para onde Deus determinou que eu estivesse. Ei, não sai do centro da vontade de Deus, não sai do centro do propósito de Deus, seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus disse que deixaria o Espírito Santo e Ele vos guiará. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa Ele te dar orientações necessárias para que você venha tomar decisões coerentes, conscientes e tomar decisões corretas dentro da vontade do Senhor e para o seu bem-estar, para o bem da sua casa. Tá certo? É o que nós aprendemos de pais que desistem dos seus filhos porque seus filhos estão dando trabalho, estão dando cabeça. Não desista dos seus filhos. Continue orando por eles, porque Deus ele tem o poder de reverter a história, tem o poder de restaurar. Se é esposo, se é esposa, se é problema de parentes, famílias, creia que o Senhor ele tem o poder de restaurar. Tenha esperança, tenha a raiz plantada em Jesus,
Tenha fé no meio da sua família, que todas as crises serão superadas em nome de Jesus. Observe que quando aquela crise acontece naquela casa, a crise chega naquela família, observamos que os cuidados de Deus em tempos de aflição, diante de toda aquela aflição, Deus estava cuidando de tudo. Se você pensar que você está só, se você está sozinho, creia que diante dessas situações de aflição, Deus está cuidando de todas as coisas. Vamos continuar aqui a nossa lição. E o ponto 2 da nossa lição é superando as crises existenciais. Como é que a Noemi, ela supera essa crise? Primeiro ponto, decide voltar para sua terra, decide voltar para o centro da vontade do Senhor Jesus. Amém? Ponto 2, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Isso significa dizer que Ruth ela não servia. Ruth servia a outros deuses. Ruth não era crente, né? Mas com o exemplo de fé da sua sogra, mesmo a sua nora descrente passou a crer no Deus de Israel. Então, não olhe para a sua sogra, se ela não é cristã, se ela serve a outro Deus, seja ela de religiões diferentes, você é uma pessoa cristã, ou vice-versa. Ore para que a mesma fé que professa no seu coração possa ser professada no coração da sua nora ou no coração da sua sogra. Amém? Ponto 3 da nossa lição diz: unidas contra a crise. A crise só foi vencida através da união. Já viu aquele ditado que diz que a união faz a força? Então, a unidas contra a crise, ela conseguiu vencer. Ela conseguiu ultrapassar os problemas que chegou naquela família. Observe, toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Observamos Noemi não tendo nenhuma perspectiva de esperança, tudo estava difícil. Estava aquele ditado como disse, um beco sem saída, né, para a sua vida material, emocional e espiritual. Imagine a vida espiritual dessa pessoa, como Noemi, a vida material e emocional, se ela não estava passando por um processo de depressão, né, uma situação em que ela estava num beco sem saída, mas ela entendeu que diante de todas as crises, a nossa visão tem de ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus vai dizer aqui, olha o que a palavra de Deus vai dizer para você nessa noite. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, irmão, quem será contra a tua vida? Amém? Glórias a Deus. Continuamos aqui a nossa lição. Ponto 3 vai dizer: fé e trabalho numa nova perspectiva. Quando ela chega na terra do pão, ponto 1 vai dizer aqui, quando ela chega na terra do pão, a chegada das mulheres, das duas viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou um alvoroço na cidade. Que os antigos que conheciam aquela família, viu aquela família sair daquela terra, né? Os pais, o pai, a mulher, seu marido, seus 2 filhos, e volta só apenas a mulher e a sua nora naquela cidade. E ainda, observe que os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, que no hebraico significa amarga, né? Sua queixa, né? Ela diante de toda aquela situação, diante das suas queixas, ela não parecia ter abandonado Deus, mas pelo contrário, ela estava mais próxima do Senhor. E o que acontece quando ela chega ali naquela terra, junto com a sua nora, unidas, vencer todos aqueles desafios que elas estavam enfrentando,
toda aquela calamidade familiar que ela estava passando, e ela entendia que aquela amargura que a Noemi estava passando, Ruth entendia isso, que Deus ele ia reverter em bênção, que Deus ele ia trazer uma nova história para elas, que Deus ia trazer alegria no coração delas. E observe que aqui no ponto que nós estamos, quando ela chega ali de volta àquela terra, ela diz o quê? A sua queixa, né? A sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia ter abandonado diante daquela situação. Mas, entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior. Olha que maravilha. Então, tem coisas que na sua visão você pensa que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu de você, que Deus não está nem dando a mínima para você. Que é isso? Deus está preparando um propósito maior daquilo que você possa imaginar. Nem o que os teus olhos viu, nem chegou ao teu coração, não alcançou o teu pensamento, aquilo que o Senhor está trabalhando para o bem daqueles que o ama a Ele. Então, quer dizer que a sua humilhação e tristeza começou a se transformar em alegria. E quando elas voltam, chega ali na terra do pão, segundo pão dizer assim, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. E observe que agora, vamos conjecturar que Ruth olha para sua sogra e diz, minha sogra, de que vamos viver agora? Não, eu vou lá para os campos, vou rabiscar, vou colher o resto que sobra, né, que cai da colheita, e nós juntos vamos viver aqui devagarzinho. E eu sei que Deus ele vai fazer alguma coisa, mas não nessa situação precária. Deus ele não vai deixar faltar nada. Por isso que o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Diante de toda situação difícil, Deus ele não vai deixar faltar nada. Sempre ele vai prover a sua bênção sobre as nossas vidas. E observe que quando Ruth ela chega no campo, ponto 3, a honra do trabalho no campo, observe que ela vai rabiscar, ela vai colher, ela vai pegar os restos que os trabalhadores de Boaz deixavam pelo caminho, e ela vai colher naquilo ali. E observe que aquilo causou algo interessante no coração de Boaz. E quando ela observa aquela jovem, a Ruth, né, aquela jovem senhora, podemos dizer dessa forma, ali colhendo o resto que sobrava, e o texto do capítulo 1 ainda continua dizendo que ele agora começa a dar uma autorização aos seus servos para que lhe dessem água, para que lhe desse também trigo para ela, que cuidasse, que a protegesse. Olha que coisa interessante, né? Então, ou seja, quando ela foi para o campo de cevada a fim de juntar as espigas que os segadores abandonavam, que era uma prática que está lá em Deuteronômio capítulo 24, 19 e 21, não vamos ler aqui, mas você pode ler aí na sua casa, Deuteronômio 24, 19 e 21. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e da sua sogra. Observe, ela era uma nora descrente, passa a crer no Deus de sua sogra. Segundo, ela continua ao lado da sua sogra, juntas, unidas para vencerem as calamidades e as adversidades. Terceiro, na sua persistência, ela vou sustentar a minha sogra. Eu vou trabalhar para ajudar a minha sogra. Eu vou trabalhar para dar o alimento para juntas vencermos juntas nessa persistência. Ou seja, ela não teve o medo de correr risco, mas ela estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. E aí o que acontece? A Noemi descobre que Boaz era um parente distante do seu esposo, Elimeleque. E aí então Boaz descobre então que Elimeleque fazia parte da sua família, que Noemi fazia parte da sua família. E naqueles tempos, aquele que fazia parte de uma família, que fosse da mesma descendência,
ele poderia, se tivesse condições, como Boaz tinha, poderia comprar as posses, as terras deixadas pelo viúvo, né? A sua esposa viúva, e ele comprava aquelas posses e, além do mais, ainda pagava pelo resgate daquela viúva, assim casando com ela, pela lei mosaica, né? Então, o que acontece? O que eu acho interessante aqui é que aqui no ponto que diz aqui, olha, que ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e tornou provedor de Noemi e Ruth. Ou seja, quando ele descobriu que fazia parte da família de Elimelec, a partir daquele momento ele começou a cuidar daquela família. Olha, Deus estava trabalhando. Ou seja, quando Noemi pensava que já estava no fim da sua história, que estava chegando ao fim da trajetória, Deus já estava preparando alguém em Belém. Ou seja, quando ela decidiu voltar para o centro da vontade de Deus, quando ela decidiu voltar para onde Deus queria que ela estivesse, lá Deus estava trabalhando e trazendo a providência para a sua vida. Observe que Boaz aqui nessa visão aqui tipifica a visão de Cristo, que ele é o nosso Redentor, ou seja, Cristo ele nos comprou pelo poder do seu sangue e nos tornou filhos e herdeiros das suas riquezas espirituais. Está em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E a nossa maior riqueza não é aqui na terra. Nossa maior riqueza não é aqui neste mundo, mas está lá nos céus, junto com o Senhor Jesus Cristo. Então Boaz, aqui no ponto 2, vai dizer que ele redime Ruth. O que é redimir? Ele paga pelo resgate. Ele vai até o ancião da porta da cidade, os juízes, e diz, olha, eu quero remir a Ruth, eu quero pagar pela aquela terra, aquela propriedade, eu quero comprar a propriedade de Elimelec, e além do mais, ainda eu quero me casar com Ruth. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que final de história feliz. Em Moabe só trouxe maldição e decadência, em Moabe só trouxe só problema, só desolação. Mas quando Noemi, junto com Ruth, decidiu, através da decisão de voltar para os princípios da vontade de Deus, Deus agora ele começa a prescrever uma nova história. Começa a escrever uma nova história para a vida daquelas duas, ou para a vida de Ruth e também para a vida de Noemi, também, que foi beneficiada com essa bênção de Deus sobre a sua vida também. Então, o que eu quero dizer para vocês, tome decisões com a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Então, o que aconteceu? Mesmo Ruth, não sendo uma mulher da linhagem de Israel, sendo descrente, passou a crer no filho de Israel. O que foi que ela se tornou? Mãe de Obed. E Obed mais tarde gerou Jessé. Jessé gera Davi. E aí então vem a linhagem de Jesus Cristo, filho de quem? De Davi. Olha que maravilha. Então a mulher que não pertencia à linhagem de Israel passou a crer e foi beneficiada com a bênção de Deus e se tornou gerador, ela fez parte, melhor dizendo, da geração que viria o Filho de Deus, filho de Davi. E você for lá na genealogia de Jesus, você vai ver lá quem? Ruth, inserida lá na genealogia de Jesus. Olha que maravilha. E ela gerou Obed, pai de Jessé, e este pai de Davi, o grande rei de Israel, o grande e maior rei de Israel que Deus levantou, Davi. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou conhecido como filho de quem? De Davi. Por que Jesus é filho de Davi? Não por ser filho, por questão parental, de gênero, como eu posso dizer assim, de primeiro grau, de pai para filho, não, mas descendência vinda da raiz de Davi. Então, sua genética, sua descendência veio de Davi, formando o elo da linhagem, uma linhagem, podemos dizer,
do Messias. Noras e sogras, para nós terminarmos aqui, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Por exemplo, então aquela mãe é protetora muito do filho, pode causar um problema na nora, e isso vai dar aquele desequilíbrio, né? Como nós vemos que nora muitas vezes não se dá muito bem com sogra, sogra não dá muito bem com nora, e isso gera aquele desequilíbrio e vai ser as relações familiares vai ser afetada, né? Mas tem muitas sogras de Deus, né? Que mesmo as suas noras descrentes, mas elas estão intercedendo pela vida das suas noras. E também tem noras que são servas de Deus, que têm suas sogras que não servem ainda na fé cristã, mas que intercedem para que assim elas venham também ela venha a ser também alcançada pelo poder da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogra, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período da escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto nos momentos mais difíceis da família. Elas podem ser um esteio para todo. A palavra do Senhor diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelo relacionamento mais próximo do cristãos. Então, o que nós podemos aprender hoje com esses laços familiares, com esse relacionamento, é que Deus honrou a sua serva, Deus honrou Ruth, Deus honrou Noemi, Deus honrou aquelas duas mulheres de Deus. Olha aqui, vamos para nós finalizarmos aqui nossa sinopse. O Senhor honrou suas servas fiéis por meio de quem? De Boaz. Elas nem imaginavam que o maior proprietário daquela época, um homem mais rico daquela cidade, poderia ser o parente do seu esposo. O resgatador que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, nos inserindo na família de Deus. Glória a Deus. Então, para nós finalizarmos aqui a nossa lição, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho, respeito e além de administrar-se perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo que sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e nora, bem como genros e sogro, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Ame sua sogra. Minha sogra é uma bênção. Ame ela, tá bom? Todos os dias eu digo aqui a minha esposa que eu amo a minha sogra. Por que, diácono? Porque ela cuidou da minha esposa, né? Cuidou, alimentou e preparou a minha esposa para se casar comigo. E hoje eu estou casado com a minha esposa, né? Então, por que não amar uma sogra como essa, né? Que cuidou da minha esposa para casar com ela, ainda permitiu casar com ela, né? Olha que maravilha, né? Então ama a sua sogra. A minha sogra é um cacto, minha sogra não presta. Não, ore por ela. Deus, através de você, pode mudar a vida da sua sogra. Sogra, minha nora não presta. Ore para Jesus abençoar a vida da sua nora também, que Deus também pode mudar aí toda a história. Amém? O que nós aprendemos hoje com Ruth? Tenha fé, confie no Deus, diante das adversidades que atinja a sua casa, que atinja a sua família. Tenha fé no Senhor Jesus e confie nele e saiba que o Senhor, ele cuida de todas as coisas. Amém? Então, eu quero agradecer a você até aqui que nos assistiu, que esse conteúdo venha ser de rica importância para a tua vida. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá bom? RC Paraíso Verde. Escreve aí, inscreva no nosso canal, dá aquele joinha aí, compartilha com a tua família, com teus amigos, com teus parentes, né? Compartilha aí, espalhe esse canal, faça a palavra de Deus alcançar mais vidas.
Comenta aí embaixo também desse vídeo, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida na aula, se você quer mais um esclarecimento relacionado a essa aula que nós aprendemos hoje, ou se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e quem sabe no próxima aula nós anotaremos aqui e na próxima aula a gente discutiremos, trataremos juntos, juntamente com o teu comentário. Eu creio que vai ser enriquecedor para todos nós, aprendendo uns com os outros. Bem-vindo à Escola Dominical. Eu, Diácono Felipe, me despeço. Que Deus abençoe tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus.